Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 12 de março e eu sou o seu companheiro leitor, Ilson Pereira. Mas antes de avançarmos, queria-vos recomendar que se subscrevam todos aqui ao canal e que abençoem de igual modo a outros com esse conteúdo diariamente, partilhando-o com eles. Para você que hoje é a sua primeira vez aqui, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia, do Amazing Facts, que você pode encontrar o seu PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são elas baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis no final de cada mês, disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Vamos agora, antes de abrirmos e darmos início à leitura da palavra absoluta de Deus, efetuarmos agora então uma prece ao nosso Deus. Oremos. Querido e soberano Deus, Pai, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos irá revelar neste dia. Garanta-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, nos livros de Números, capítulos 28, 29 e 30, Salmos, capítulo 59, Mateus, capítulo 25, versos 1 a 13, e no livro de Romanos, capítulo 8, de versos 1 a 17. Podemos já começar? Então, vamos lá. Números, capítulo 28, ofertas contínuas. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta do aroma agradável tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia, 2 cordeiros de um ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, e a 10ª parte de uma efa de farinha em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de um remo de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de um rim para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, com a oferta de manjares da manhã, e com a sua libação o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de um ano sem defeito e 2/10 de um efa de farinha amassada com azeite em oferta de manjares, e a sua libação é holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito, e 3/10 de um efa de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um carneiro, e 1/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite
em oferta de manjares para um cordeiro é holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um rim de vinho para um novilho, e a terça parte de um rim para um carneiro, e a quarta parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, ser-vos-ão eles sendo feito. A sua oferta de manjares será flor de farinha, amassada com azeite. Oferecerás 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia por 7 dias o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor, além do holocausto contínuo. Se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de um efa para um novilho, 2 décimas para um carneiro, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-los eis além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e das suas libações. Ser-vos-ão eles sendo feito. Números capítulo 29. Ofertas nas outras festas solenes. No primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto e aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sendo feito, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de uma efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês, e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, a oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, mas por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, ser-vos-ão eles sendo feito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis 3 décimas de um efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode, para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares,
de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de um efa para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada um dos 2 carneiros e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No segundo dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do estatuto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Números capítulo 30, acerca de votos. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que
tal souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido ouvindo-o calar-se para com ela, no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas, se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe o perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube e se calou para com ela e lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos e lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos teus votos, quer da abstinência a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhe os anulou, e o Senhor perdoará a ela todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma. Seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhe os anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Salmos capítulo 59. Súplica em prol de libertação ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu, sem culpa minha. Eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentiras que preferem.
consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó até aos confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida e, se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Mateus capítulo 25, versos 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Romanos capítulo 8, versos 1 a 17. Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, quando não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus,
dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita, filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui assim terminamos a leitura da Palavra de Deus conforme era o nosso plano de leitura por hoje. Vamos então neste momento fechar com umas palavras de agradecimento ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra absoluta. Obrigado pelas coisas que nos foram acrescentadas como revelação neste dia. Por favor, ajuda-nos na aplicação da Tua Palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por aceitar, estar e escutar aqui a Palavra de Deus. Por favor, se gostar ou se tem algum comentário, deixa-nos a sua reação a essa leitura, a sua subscrição aqui no canal e ativa as notificações para poder receber as próximas leituras assim que serão postadas. Voltamos a nos encontrar aqui amanhã.